Mãe é acusada de usar mochila coleira no filho. Olá, eu sou a psicóloga Márcia, sou psicóloga aqui no Instituto Fluir e hoje eu vim falar com vocês a respeito do tema Ele não tem cara de autista. Bom, como eu disse para vocês no início, no mês passado nós tivemos uma polêmica, né, nas mídias sociais, onde uma mãe ela foi questionada, foi atacada nas mídias, porque ela estava usando uma mochila coleira em seu filho. O filho com 3 aninhos de idade, o que não contavam era que essa criança é uma criança autista, onde ela tem sensibilidade ao toque, não verbal. Então, essa mochila coleira, essa mãe utilizou para que essa criança ela tivesse a maior segurança possível. Por quê? Porque como essa criança é uma criança autista, ela não conseguiria ficar segurando ela por causa da sensibilidade do toque, né, que este autista tem. Foram muitos os ataques e muitos os questionamentos que foram para a mídia. E o que mais chama atenção quando ocorre um caso que envolve crianças autistas, as frases que mais são ditas são: mas ele fala e é autista? Nossa, mas ele é tão bonito. Outro que é muito comum também, ele é muito inteligente para ser autista. Bom, isso porque muitas pessoas ainda não conhecem e não sabem realmente o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista. Então eu convido vocês a entenderem um pouquinho mais sobre essa questão. Bom, diferente das crianças que têm síndrome de Down, que aparentemente a gente sabe, né, que essa criança ela é portadora da síndrome de Down, o autista não necessariamente ele não tem essa fisionomia. Então a gente não consegue identificar um autista a partir da sua aparência física. Quais são as características que um autista tem? Na verdade, o autismo ele está englobado dentro do transtornos globais do desenvolvimento. E quais são as características? Bom, a questão da deficiência na comunicação, a interação social, ela é afetada, a questão do contato visual, a hipersensibilidade relacionada ao barulho e ao toque também. Então, nós encontramos muitas pessoas leigas ainda a respeito do assunto que envolve a questão do transtorno do espectro autista. E é por isso que muitas vezes surgem comentários como estes. Então, na dúvida, nós precisamos ir buscar. E hoje nós estamos aqui para esclarecer sobre isso, né? Que não é a fisionomia, e sim o comportamento dessa criança é afetado. O transtorno do espectro autista é um transtorno neurológico que envolve e que afeta o desenvolvimento dessa criança. É importante todas as pessoas estarem buscando o conhecimento sobre o TEA, porque hoje nós somos 2 milhões aqui no Brasil e mundialmente falando, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos um autista para cada 160 crianças. Olha só, é muito importante nós estarmos buscando conhecimento dentro desta área, porque ao nosso lado nós poderemos ter contato com uma criança que aparentemente não é autista, porém, eu volto a frisar, que não está ligado, o autismo não está ligado à aparência, e sim aos comportamentos dessa criança. Os pais e as pessoas que são cuidadores dessa criança, eles conseguem identificar quando a criança é ou não é autista? Alguns pontos que a gente precisa levar em consideração é quando essa criança, você percebe que ela, quando ao brincar, né, numa determinada fase da idade, o brincar, ela brinca junto com o amiguinho ou ela prefere brincar sozinha? Né? Quando estão numa festa, né, a gente percebe que tem barulho, que tem luminosidade. Como essas crianças se comportam? Ela fica irritada?
Outra questão também são os movimentos repetitivos, que geralmente são os flappings que a gente fala, né? Ou o balançar do corpo, quando essa criança ela está um pouco mais agitada, tem uma carga emocional maior. Então, esses são alguns pontos que a gente pode ir percebendo no desenvolvimento da criança, isso desde bebê. E aí, quando isso acontece, é importante você buscar uma ajuda de um especialista, ou um neuro, até mesmo uma psicóloga, para ir identificando e para ter um diagnóstico o mais precoce possível. E será que pode passar despercebido pelos pais, pelos responsáveis e até mesmo pelos familiares algumas características do autismo? Sim, pode, porque muitos pais, muitas vezes, eles querem que seus filhos sejam crianças normais, que estejam dentro de um desenvolvimento típico, que é o que a gente fala, né? Então, as características mais predominantes dentro do quadro, dentro do transtorno do espectro autista, é a questão do quê? Da comunicação social que é atingida, da interação social, o contato visual também. E aí, às vezes perguntam também, né, como eu disse no início, mas ele é muito inteligente, não parece autista. Sim, dentro do espectro, nós temos vários graus de autismo. Nós temos o leve, o moderado e o grave. E que muitas vezes, algumas dessas crianças que estiverem dentro do grau leve, elas vão se interagir de uma forma mais eficaz, né? Ela vai ter talvez um QI um pouco mais elevado do que as outras crianças. É assim como nós. Cada um é diferente um do outro. O autismo também é diferente um do outro. Não necessariamente precisa ser igual por ser autista, né? Por isso esses graus, né? Alguns eles têm uma hipersensibilidade maior com o toque, que é o caso dessa criança que nós citamos na matéria, uma hipersensibilidade a barulho, hipersensibilidade auditiva, e também temos aqueles que têm uma hipossensibilidade, que é uma baixa sensibilidade a toque, uma baixa sensibilidade quando bate e não percebe que se machucou. Então, por isso, muitas vezes, é necessário que essa mãe, que esse responsável, use de meios para que tenha uma maior segurança diante dessa criança. No caso dessa mãe, ela fez certíssimo, fez de uma forma muito correta. Por quê? Porque é uma criança que ela não tem a percepção do perigo. Então, com a mochila guia, ela conseguiu então ali ter o controle dessa criança, porque essa criança poderia sair correndo e se machucar. Então, ela evita um dano maior para essa criança, né? Como eu disse, o autismo, a criança que tem autismo, ela não é igual a uma criança típica. E ela também não é igual a outro coleguinha que seja autista, né? Porque aquele talvez tenha uma hipossensibilidade e ele tem uma hipersensibilidade. Assim como nós que somos considerados neurotípicos, que são pessoas que não são autistas e somos diferentes, assim também são os autistas. Pessoal, é muito importante a gente saber que o autismo não tem cara. O autismo é uma questão ligada a comportamento, é uma questão ligada ao desenvolvimento dessa criança, diferente das crianças que têm síndrome de Down e a gente consegue identificar. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, deixe aqui nos comentários, nos procurem ou procure a ajuda de um especialista para vocês tirarem as suas dúvidas, porque é muito importante lembrar e importante frisarmos que hoje nós temos muitos autistas no nosso país e nós precisamos entender para podermos lidar com essas crianças. E vem aqui um pouquinho, olha só, se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, curte o nosso vídeo, compartilha, mas antes disso, se inscreva no nosso canal.